vamos falar hoje é em Romanos 5. Hoje será uma pregação expositiva / temática. Amém? Nós vamos expor a cruz de Cristo e aí é uma confirmação de Deus, porque os louvores e tudo vem falando sobre a cruz hoje. E nada melhor do que uma semana que nos lembrou sobre isso, nós falarmos disso, né? Só que a cruz, Romanos 5:12, a cruz ela não pode estar presente na nossa vida e nós não podemos lembrar da cruz somente no dia da Páscoa, somente na sexta, no sábado e no domingo de Páscoa, né? Como é dito por aí, a Sexta-feira Santa. Nós não podemos lembrar da cruz só nesses dias. Nós não podemos lembrar do nascimento de Jesus só no Natal. A cruz, ela precisa ser realidade em nossa vida todos os dias. Então eu não posso somente no dia de domingo ou na semana que Cristo morre lembrar da cruz. A cruz precisa refletir em nossa vida todos os dias. Porque quando eu entendo sobre a cruz, e nós falamos um pouco lá no culto na casa da Alessandra e do Mateus, quando nós pensamos e lembramos da cruz, quando a cruz de fato entra em nosso coração e nós entendemos isso, tudo que a gente faz, qualquer atitude, qualquer palavra muda, porque você entende o peso da cruz. Você entende que a cruz não é um pingente, você entende que a cruz não é um mero símbolo, você entende que a cruz não é um adesivo no carro, você entende que a cruz não é o papel de parede do seu celular, a cruz é muito além disso, é por causa dela que nós estamos aqui hoje, só isso. É só por causa disso. E hoje nós vamos falar sobre isso. Porque e infelizmente existem algumas pessoas que não entenderam a cruz ainda, por ignorância, mas eu não falo na parte ruim da palavra, mas por não entender realmente, nós vamos expor ela hoje, para que todos saiam daqui entendendo o que significa a cruz. Amém? Nós não vamos expor todo o texto, mas nós vamos passear um pouco por ele e depois vamos para outras passagens. Primeiro, o versículo 12, para nós introduzirmos, diz assim, ó. Romanos 5:12, Paulo escrevendo aos Romanos. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Amém? Vou fazer uma breve oração pela palavra. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, nós não merecemos, Senhor. Pai, que agora eu venho assumir que os meus irmãos aqui não possam olhar para mim, Pai. Não, porque eu não tenho nada para os oferecer, Pai, não tenho nada. Senhor, que a Tua graça e a Tua glória continua sendo manifesta no nosso meio, que o Senhor possa nos ensinar e nos mostrar o que foi a Tua cruz, Jesus. Que vidas possam ser libertas nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, continua no nosso meio, Espírito Santo, abre nosso entendimento para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então, a partir disso, o que Paulo está querendo trazer aqui em Romanos 5:12, basicamente é algo chamado hoje como teologia sistemática. O que significa a base da teologia sistemática? O homem peca e vem o Cristo. Então, Paulo vai dizer sobre isso no capítulo 5. E aí, então, Paulo diz que após, Adão pecar, então, o plano de Deus não era que o homem pecasse e que o homem não morresse. Pelo contrário, a morte nunca esteve no plano de Deus. Quem trouxe a morte para o mundo foi o pecado através do ato de Adão. Amém? Então, Adão, após o pecado ele traz 3 tipos de manifestações da morte. Que é a primeira, a morte espiritual. Morte espiritual, então, após o pecado, é a morte que nos separa de Deus. O homem, então, agora é separado de Deus. Há um abismo selado entre Deus e os homens por conta do pecado. E após o pecado também vem uma segunda morte, que é a morte física. Então, agora o homem morre carnalmente, fisicamente.
O homem morre e então ele vai ser enterrado. Esse não era o plano de Deus. Mas o pecado trouxe isso. Então a primeira morte espiritual está lá em Efésios 2, do 1 ao 2. Essa segunda morte física está em Hebreus 9, 27. A terceira morte é a morte, então, eterna. Então o pecado, ele traz consigo a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E aí, essa morte eterna, ela separa o homem de Deus para sempre. E nós estamos falando aqui de tormento no lago de fogo. Então, o homem peca. A partir do homem pecar, então existe a morte. A morte não estava nos planos de Deus, mas o homem adquire isso. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Essa daqui é só uma introdução para a gente entender o que Paulo está querendo dizer sobre o pecado. Para que você entenda e reflita o que o pecado fez e faz até hoje na humanidade. Amém? E aí, quando nós vamos lá para Gênesis, Deus então orienta a Adão, e aí nós estamos falando um pouco sobre isso. Deus orienta Adão. Adão, tome cuidado, cuida do jardim, cultiva o jardim, fica atento no jardim, Adão. Só que Adão então vacila e Adão não presta atenção que a serpente vai até Eva e engana ela. Então a primeira negligência de Adão começa aí antes do ato do pecado. E aí Eva vai, come o fruto, e isso é um aprendizado para ficarmos para nós. O que Deus está falando para nós é: cuida do teu jardim, cuida da tua casa, a tua casa física e a tua casa espiritual, a da alma. Cuida dela, cuida para que a serpente não penetre na tua casa, Adão. E Adão representa a humanidade. É por isso que quando Adão peca, a humanidade cai junto com Adão. Porque Adão, ele está representando o mundo inteiro. Poderia ser eu, poderia ser cada um de vocês no lugar de Adão. Então Deus, o que Deus quer nos ensinar, o ensinamento de Deus para nós é: cuida do teu jardim. Não deixe que a serpente entre raçoteiramente sobre o seu jardim. E aí o segundo ensinamento que Gênesis ainda traz para nós sobre o pecado é que antes de Caim matar o seu irmão Abel, Deus diz para Caim: Caim, o pecado está à tua porta, mas você, Caim, deve dominá-lo. O que Deus está falando para Caim? Olha, Adão peca, há um pecado natural do homem que nós não conseguimos parar de fazer, mas há um pecado em que nós arquitetamos para executar. É esse, então, pecado que nos separa de Deus e nos leva à condenação. Esse pecado que nós arquitetamos, que nós pensamos e executamos. Então, Deus está falando para Caim: Caim, Deus já sabia o que estava no coração. Caim, basicamente o que Deus estava falando é: Caim, o pecado que você está pensando em fazer, você deve dominá-lo. Então não existe jogar culpa do pecado na esposa, no marido, no diabo, na casa, na rua. Não existe, tá? A segunda lição que Deus quer trazer para nós é: o pecado está na tua porta. Você deve dominá-lo. E aí, então, continuando a nossa introdução, basicamente entre Adão e Cristo, alguns historiadores trazem algumas genealogias de Gênesis e a cronologia do Antigo Testamento, que entre Adão e Jesus houve basicamente 4.000 anos. Ou seja, 4.000 anos que o homem, então, tenta agora se aproximar de Deus novamente.
Porque o pecado afasta o homem. E aí o homem, dentro de mais ou menos 4.000 anos, ele pega então agora sacrifícios, ele mata um cordeiro, ele mata o animal, e o sangue do animal, o que ele quer dizer ali? Que a expiação do sangue quitaria a dívida entre Deus e os homens. Só que o que acontecia? O homem entregava uma oferta até Deus, e no outro dia ele voltava a pecar. E isso então se perpetua, porque o homem agora não consegue mais quitar a dívida que ele fez com Deus. E isso então há um problema. Há um problema agora na humanidade, porque o homem peca por culpa dele. E agora ele não consegue mais chegar até Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Aliás, ele odeia o pecado. Então o homem agora está fadado à morte eterna. Como então reverter essa situação? Como reverter essa situação? Só que a Trindade Santa tinha um plano. No meio disso em que o homem não tinha como mais acessar Deus, no momento em que o homem não podia mais morar com Deus, sentir Deus, estar com Deus, há um plano perfeito que o Antigo Testamento prenuncia a vinda agora de um cordeiro imaculado, sem manchas, que agradaria e atenderia à justiça da ira santa de Deus. O que o homem jamais era capaz de fazer. O que o homem jamais conseguiu fazer, Deus então prepara um plano. E aí no versículo, nós vamos pular um pouco, no versículo 15 de Romanos 5, diz assim, ó. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único só homem, Jesus Cristo. Então, o ato de redenção de Cristo, o plano de Deus para a humanidade, cria um ato de redenção que foi muito maior, foi imensuravelmente maior que o ato do pecado de Adão. O ato de redenção, então, de Cristo passa por cima do ato do pecado. Cristo, então, na sua morte, com a expiação do seu sangue, o seu sangue entregue ao Pai, o que Cristo diz, quer dizer sobre isso, Pai, está quitado. Pai, agora, com esse sacrifício, com todos os pecados que eu carreguei, está pago. Os meus filhos, os nossos filhos, estão justificados. Por isso que significa justificação. É alguém que vai no seu lugar e fala o porquê que a sua dívida está paga. É uma justificação do porquê hoje você estar aqui. Não é só uma justificação de você ter nascido. É de você ainda continuar aqui e Deus não acabar com a sua vida. É por causa do sacrifício e do sangue de Jesus. Não é porque você hoje pensou em vir para a igreja. Porque quem colocou esse ato, esse sentimento no seu coração foi o Espírito Santo através tudo do começo da Bíblia, do meio ao fim, passa pela crucificação de Cristo. Então é tudo sobre isso, tá? Eu quero que você entenda que você só está aqui hoje por conta disso. Que não tinha como, não tinha o poder do homem, não tinha o intelecto, não tinha nada do que o homem poderia fazer para que ele continuasse vivo e Deus não acabasse com ele. Mas você só está aqui por conta disso. E aí todos nascem herdando o pecado de Adão e a morte. Porque Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele não se mistura com o pecado. Não tem negócio com o pecado e Deus. Então você não tem como você falar que você é de Deus se você ama, se você se lambuza, se você adora o pecado.
É como fosse água e óleo. Não tem como, não tem. Você pode tentar juntar toda a substância da química. Você nunca irá conseguir colocar água e óleo junto. É a mesma coisa com Deus e quem ama o pecado. Então nós só estamos vivos hoje por causa da morte de Cristo. Então agora só há vida porque houve morte de Cristo. A cruz, ela é uma quitação de uma dívida eterna, dos homens para com Deus. Entretanto, o homem não é considerado filho de Deus se ele ama o pecado. Eu estou falando isso? Como já vieram me perguntar? Não sou eu, gente. Você vai pegar a Bíblia inteira e você vai ver que Deus não consegue, Ele não suporta o pecado. Então não adianta as pessoas falarem que são filhos de Deus, se elas amam pecar, se elas amam essa vida. Não existe. O filho de Deus, ele automaticamente se torna um discípulo. O que é um discípulo? É aquela pessoa que abre mão de tudo para seguir a Cristo, a vontade dele, que ele estabelece para nós. Que é o quê? Buscar a santificação. E aí no 16 vai dizer assim, ó. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, Adão. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Aqui é onde entra uma certa dúvida, pode-se dizer, na mente humana. Como pode um Deus justo, que odeia o pecado, um homem pecador, que estava sendo entregue, condenado à morte por causa do pecado, vem um Deus justo, que ele seria justo se ele nos matasse. E ele derrama graça. Aí é o dilema da fé, irmão. Aí é o dilema da fé. Pois, para nós ilustrarmos isso, é como se Deus, o juiz, estivesse no tribunal e o réu fosse nós, ou qualquer outra pessoa. Uma pessoa que poderia ter matado, uma pessoa que poderia ter roubado, poderia ter traficado, poderia ter estrupado. A pior pessoa estivesse no réu, fosse o réu. O que seria justo para o juiz fazer, gente? Condenar. Condenar. Sem hesitar. Condenar. Só que Cristo entra lá pelas portas. Cristo então entra pelas portas e fala, eu vou no lugar dele. E é como se Deus estivesse dizendo, mas a condenação é morte. E Jesus fala, eu pago, eu vou no lugar dele. Você entende a graça? Você entende que graça é essa? Você é movido por essa graça? Você entende o que esse amor fez por você? Não tinha a possibilidade de você estar vivo. E ela vai e te resgata. E te tira das drogas. E te tira de uma vida de misticismo, de mentira. E te tira do roubo, e te tira do engano. E te traz para a luz. Essa é a graça de Deus que nós negligenciamos todos os dias. Essa é a graça de Deus que nos justifica. E o que significa a justificação é declarar justo. É o sacrifício perfeito. O sacrifício sem manchas que o homem não conseguiria estar no lugar dele.
E como Pôncio Pilatos falou, eu te faço uma pergunta. Ele diz, o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? A pergunta que eu te faço, o que você tem feito com a cruz de Cristo? O que você tem feito ao saber da cruz? O que você tem feito ao saber que existe uma graça? Isso é a cruz. Não vá atrás de nada. Viva a sua vida prostrada à cruz. É ela que nos move, nós só estamos aqui por causa dela. Por causa da cruz. É ela, é tudo por causa do sacrifício de Cristo. E aí no 20, para nós pularmos um pouco, diz: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior, a graça superabundou à medida que o homem não parava de pecar. A graça, ela passa por cima, a graça superabundou na minha e na sua vida. Você entende isso? Essa palavra que Paulo usa, superabundou, em relação à graça, ela reforça a ideia de que, independentemente de quanto o pecado possa ser excessivo, a graça de Deus é ainda mais abundante e eficaz para redimir e restaurar a vida do homem. Porém, essa mesma graça, ela não nos dá, esse amor não nos traz o direito de nós pecarmos livremente, deliberadamente. Não. Pelo contrário. Quando você entende essa graça, aí que você luta contra o pecado. Não que agora que, então existe a cruz, existe a graça, então agora eu posso pecar livremente, que Deus vai me perdoar. Essas pessoas, elas são classificadas como escarnecedores da graça. Aqueles que não dão importância para a graça. Porque todas as vezes que eu peco, deliberadamente, sem pensar em Cristo, sabe o que eu estou fazendo? Eu coloco Ele de novo na cruz, dizendo, Jesus, o seu sacrifício não valeu de nada. Quando eu peco sem lembrar da graça, quando eu peco sem lembrar de Cristo, eu coloco Ele na cruz novamente. Só que, para os mesmos escarnecedores da graça, que brincam com a graça, há um texto para isso. Há um texto em Hebreus 10, 29, que diz, imagine quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede a graça. Então, imagine quão maior será o castigo. Ah, irmão. Para eu te amando, eu preciso te falar. Nada escapará dos olhos de Deus. Você pode esconder de qualquer pessoa. Porque você acha que você não tem que pecar porque a sua esposa está do seu lado ou os seus filhos estão te vendo. Se você pensar assim, quando eles não estiverem perto de você, você peca. Mas quando eu entendo a graça e a cruz de Deus, eu paro de pecar por causa dele. Então eu posso estar sozinho de frente à tentação. Eu não peco por causa de Cristo, por amor e gratidão e devoção por Ele. Depois eu amo a minha família.
Cuidado. Não escarneça da graça. Não brinca. Não brinca com a ira santa de Deus. Não brinca. Não brinca. Então, Adão, ele representa nós. Adão, ele representa a humanidade. Então, qual que é a comparação de Adão com Cristo? Porque Cristo, ele é considerado como o segundo Adão. Porque Adão é representante da humanidade. Cristo na cruz nos representa. A comparação é que Adão pensava que ser como Deus era um prêmio. Ele esperava e ele aspirava por uma reputação. Adão rejeitou o papel de servo. Não. A serpente disse que eu posso então agora saber o que Deus sabe, conhecer o que Deus conhece. Então ele não quis ser servo. Então Adão buscava ser como Deus. Adão exaltava a si próprio, tornou-se desobediente e foi condenado e caiu em desgraça. E aí o Cristo, o Salvador, a imagem do Deus invisível, Cristo, o Rei dos Reis, que é a forma e a essência de Deus, não via como prêmio ser como Deus, não buscava reputação, tomou sobre si o papel de escravo, o papel de servo, visto então agora, sendo Deus, agora se torna semelhante a homem. Sua aparência era de homem, mas não tinha pecado, humilhou-se a si próprio, foi obediente até a morte, e Deus o exaltou e lhe deu o nome e a posição e acima de todos os nomes. Adão agora quer se tornar Deus. Deus se torna homem para salvar você. Você entende isso? De verdade, você entende o peso disso? Jesus, ele veio com uma imagem de Deus, mas como um homem. Alguns teólogos dizem que se Jesus tivesse vindo em seu maior glamour, em sua maior majestade que ele tinha no céu, mesmo se ele viesse assim, ele ainda estaria sendo humilhado por estar no meio de nós. E embora ele não tenha vindo assim, esse é o nosso professor. Esse é o nosso espelho. Esse precisa ser o nosso alvo. Nos parecermos na humilhação de Cristo. O problema é que nós não queremos nos humilharmos porque nós queremos o papel de Senhor. Mas o Senhor se fez servo. Que contraste é esse? Esse é o contraste do Evangelho. O contraste do Evangelho é contra toda a totalidade carnal de pensamento, de senhorio. De que agora um homem ele não pode. Agora por ele entender, eu ouvi, e ele está aqui, ele precisa ser privilegiado mais do que as outras pessoas. Essa é a imagem de Adão. Essa é a imagem de Adão, num homem. Então que Cristo seja o nosso alvo. Que o nosso querer, o nosso respirar, seja olhar para o espelho e não ver nós, mas ver Cristo. Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo. Nós queremos o melhor emprego. Nós queremos a melhor casa do bairro. Nós queremos olhar para o nosso irmão
e sentimos que somos melhor que Ele. Mas deixa eu te falar, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. A beleza de tudo está em Cristo. Está na cruz de Cristo. E então vamos para Mateus rapidinho para nós entendermos mais um pouco sobre essa cruz. Mateus 26. Mateus 26, do 36 ao 39. Mateus 26, do 36 ao 39. Jesus está no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse Jesus. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, aqui no Getsemane, ele não se angustia somente pela dor que ele sentiria dos chicotes. Isso aqui, essa oração de Jesus aqui, irmão, não é pelos chicotes não, irmão. Embora isso foi uma grande tormenta, mas é muito além disso, muito, muito. O que Jesus sente é algo mais profundo. Jesus, desde a fundação do mundo, nunca esteve longe do Pai. E ele ficaria longe do Pai. Porque o pecado da humanidade estaria sobre ele. Ele sabia disso. Ele ficaria longe do Pai. Olha que o nosso pecado. Então, agora, Jesus, sabendo o que aconteceria, ele escolhe por um momento ficar longe do Pai, para que nós não ficaremos mais longe do Pai eternamente. Mesmo antes da fundação do mundo, ele nunca se ausentou do Pai. E além disso, ele sabia que o nosso pecado traria essa separação. E Cristo nunca, jamais tinha conhecido o pecado. Jamais tinha carregado pecado. E sabe qual pecado ele pegou? Não foi de uma pessoa não, irmão. O pecado da humanidade estava sobre Cristo. Ei, deixa eu te falar, deixa eu repetir para você entender o peso disso. Aquele que nunca conheceu o pecado, está em 2 Coríntios 5, 21. Se fez pecado, o pecado da humanidade estava sobre Cristo, aquele que nunca pecou. É essa angústia que Cristo sente no Getsemane. É essa angústia, a ponto dele soar sangue. E a medicina vai dizer que isso pode acontecer quando a pessoa chega ao extremo de uma angústia. É quando ele entende que ele ficaria longe do Pai. É quando ele entende que o pecado da humanidade estaria sobre os seus lombos. E sabe o mais pesado disso aqui, tudo que a gente está falando?
Isaías 53:10. Era o meu e o seu lugar, presta atenção. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Deus fez isso com o filho dele. Por causa, sabe do quê? Do pecado que as pessoas tanto amam. Deus, o Pai, agradou moê-lo o filho, que não tinha culpa nenhuma disso. Hã? Que amor que é esse? Que amor que é esse? Porque quando eu olho para isso, quando eu olho para esse versículo, eu imagino que era para ser eu, e a culpa era toda minha, e eu merecia. Tudo que eu fiz, desde o dia que eu nasci, eu mereço que ele me esmague e que ele acabe comigo. Mas ele, Jesus, foi no meu lugar. E o Pai agradou moê-lo por causa de mim. Esse é o peso do sacrifício de Cristo. É esse o peso. Não é uma tatuagem que te diz que você se parece com ele. Ah, eu fiz uma tatuagem na cruz. Eu entendi. Não! São os seus frutos. Foi por causa de nós. A culpa era totalmente nossa. E uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo com essa mesma graça é que você sabe qual que é o valor da sua alma? Você sabe o quanto vale a sua alma? O valor da sua alma é o próprio Cristo numa cruz. Um preço impagável. O homem não tinha como pagar. O homem não tinha a possibilidade de pagar. Um valor incalculável para o homem. Esse é o valor da sua alma. E ainda assim, esse mesmo homem que é nós, vende a sua alma por valores miseravelmente terrenos e carnais. Uma alma que recebeu uma graça impagável. Agora, troca o valor da graça por algo meramente corruptível e passageiro. O pecado. Para nós caminharmos para o final, após tudo isso, após nós entendermos essa graça, após nós entendermos a cruz, Cristo então faz um convite a nós. Aonde está esse convite, Gustavo? Lá em Mateus 16, 24. Lá em Mateus 16, 24, nós estamos finalizando. Mateus 16, 24 diz assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que Cristo então está dizendo aqui em Mateus é que da mesma forma que ele, na via dolorosa, mostrou para todos o que ele estava fazendo, que o sacrifício dele foi público, ele nos chama, não para nos escondermos perante ao mundo, mas nos convida a carregarmos a nossa cruz, assim como ele fez, publicamente, para que as pessoas, para que todos possam ver Cristo em nós, para que o nome de Deus seja glorificado. Cristo fala, aquele que quiser vir após mim, me seguir,
tome a sua cruz, assim como ele fez, que mostrou na via dolorosa para todos verem. Ele está dizendo, a sua cruz precisa ser mostra para todos verem que você é um cristão. Para de se esconder. Esse é o convite de Jesus. E, entretanto, Cristo então não está mais na cruz. Como nós falamos domingo, ele ressuscitou. E agora ele está no céu. Só que, o último texto para nós finalizarmos, Cristo não está mais na cruz. Apocalipse. E Apocalipse não é para nós ter medo não, tá, irmão? O Apocalipse está mostrando o que vai vir. Não é para você ficar com medo não, irmão. É para você ter alegria. Que virá um reino. Que nós iremos morar com ele. Só que se você agora está amando, se deleitando no pecado, corre, viu? Corre. Apocalipse é o prenúncio de um reino. É o começo de tudo, não é o final. É o começo da nova vida. E aí em Apocalipse vai dizer, 19, do 11 ao 16, diz assim, ó. João, a visão que João teve. Viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto embarcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. No 14, os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. E em seu manto, na altura da sua coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem mais Cristo na cruz. Ei, não tem mais bebê na manjedoura. Agora ele está no seu trono e ele julgará todas as nações com as suas atitudes, com os seus frutos. Você se arrepende? Você tem frutos de arrependimento? Ei, Jesus agora tem fogo em seus olhos. Ele não está mais, entre aspas, fragilizado na cruz. Agora ele está forte. Agora ele está em sua maior formosura. Como rei, como é que você encontrará ele? Agora Cristo está ressurreto. Há fogo em seus olhos. Em sua cabeça não tem mais espinho de cravo. Agora tem uma coroa de glória. E da sua boca sairá uma espada que julgará o Brasil, julgará a Índia, julgará a Espanha. Não, todos passarão pela peneira do santo e justo juiz. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito ao saber e ao conhecer sobre a cruz de Cristo? E eu encerro aqui para a glória de Deus.